Fala pessoal, eu decidi fazer mais um vídeo extra que não é necessariamente a resolução de um exercício, mas é um exercício que vai deduzir uma expressão que é um vídeo que vai deduzir uma expressão para um exercício da lista, que é o último exercício da lista. Tá? Então, nesse vídeo eu quero deduzir a expressão do campo elétrico criado por um fio carregado. Então imagina que a gente tem aí um fio carregado, né, com uma carga Q e uma distribuição de carga linear, uma densidade de carga linear lambda, que é simplesmente igual a carga dividido pelo comprimento do fio. Né? Então o fio tem um comprimento L, que é o que a gente está vendo aí no desenho. Né? E aí eu quero saber o campo elétrico produzido a uma distância h do centro do fio. Então eu quero saber o campo elétrico produzido aqui no ponto P a uma distância h do centro do fio. Tá? Como que a gente faz isso? Então eu coloco aqui um eixo x, né, horizontal, um eixo y vertical. Coloquei a origem aqui no meio do fio, de modo que o topo do fio está na posição y igual a L sobre 2 e a parte de baixo do fio está na posição y igual a menos L sobre 2. Né? E aí o que eu faço? Eu vou pegar uma porçãozinha de carga do fio. Vou pegar uma porçãozinha do fio aqui. Por exemplo, eu pego esse pedacinho de fio aqui. Esse pedacinho de fio vai ter uma carga dQ. E essa carga dQ, ela vai ser simplesmente lambda dy. Então ela vai ser simplesmente a densidade linear de carga vezes o comprimento desse pedacinho que vale dy. Tudo bem? E aí eu vou ver o campo elétrico produzido por esse pedacinho de fio, né? Por essa quantidade pequenininha de carga, quantidade infinitesimal de carga aqui. Bom, como essa quantidade de carga é muito pequenininha, eu posso tratar ela como uma carga pontual. E aí eu posso ver o campo que ela produz e para calcular esse campo eu posso usar a expressão da carga pontual. Eu vejo que a direção desse campo é aqui. Aponta para cá. Agora, eu poderia pegar uma porção de carga simétrica aqui embaixo. E aí eu vou ver, quando eu faço isso, eu vejo que o campo produzido por essa porção simétrica vai estar apontando nessa direção. Quando eu decompor esses dois vetores nas direções x e y, eu vou encontrar o seguinte. A componente y do primeiro vai anular a componente y do segundo. Elas se anulam. Em compensação, as componentes x vão se somar. Tá? Resumindo, para cada pedacinho de carga, pedacinho de fio que eu pegar acima do eixo x, na parte de cima do fio, eu vou ter uma porção simétrica aqui embaixo que vai anular o campo na direção y. Isso significa que quando eu fizer esse mesmo procedimento para todo o fio, o campo elétrico na direção y vai ser nulo, porque sempre vai ter uma porção que vai dar uma porção aqui em cima que vai dar um campo elétrico para baixo na direção y e uma porção aqui embaixo que vai dar um campo elétrico para cima, e esses campos vão se anular. Com isso, eu só preciso analisar o que acontece na direção x. Além disso, eu posso simplesmente somar esses dois campos aqui, porque eles são iguais, né? Esse desenho é totalmente simétrico. Né? Então, essas componentes x dos dois campos vão ser iguais. E aí eu posso escrever a seguinte relação. Eu posso escrever que o campo infinitesimal na direção x vai ser simplesmente duas vezes o campo infinitesimal dE vezes o cosseno de um ângulo θ, onde θ é esse ângulo aqui. Que também é esse ângulo aqui. Por que eu estou fazendo isso? Basicamente, esse vetor em vermelho seria o dE, que é o campo produzido pela porção de carga dQ. Aí eu decomponho esse dE em um dx e um dy. E o dx vai ser simplesmente duas vezes esse dE cosseno θ. O cosseno θ aparece porque eu fiz a decomposição aqui na direção x, e o 2 aparece porque eu estou considerando essas duas contribuições aqui. Tanto a de cima quanto a de baixo. Tudo bem? Legal.
Bom, e quem é o DE? Ora, o DE é simplesmente o campo da carga pontual, entre aspas, de Q. Esse campo é simplesmente K de Q sobre a distância desse ponto da carga até o ponto P. Essa distância ao quadrado, né? Reparem que essa distância é dada por essa hipotenusa aqui. Né? E os catetos desse triângulo retângulo são H aqui e Y aqui. Onde Y mede a posição desse elemento de carga que eu estou pegando. Então eu posso escrever essa hipotenusa aqui como sendo raiz, né? Essa hipotenusa aqui como sendo raiz de y quadrado mais h quadrado. Beleza? Então, essa distância ao quadrado vai ser simplesmente y ao quadrado mais h ao quadrado. E como dq é lambda dy, isso aqui fica simplesmente k lambda sobre y quadrado mais h ao quadrado dy. Com isso, eu posso escrever que o dx é 2 vezes k lambda sobre y quadrado mais h ao quadrado, que multiplica. O cosseno de θ vai ser h sobre a raiz de y quadrado mais h ao quadrado. E aí vai ter o dy aqui também. O dy que estava no d. Então eu posso escrever essa expressão assim. 2k lambda h dy sobre y2 mais h2 elevado a 3 meios. E aí, para calcular o campo, eu só preciso integrar essa expressão. O que não depender de y eu posso jogar para fora da integral. E aí eu só preciso integrar em y. Aqui, deixa eu só escrever EX, né? Que é o campo na direção X. E os limites de integração? Bom, eu sei que muita gente pode estar pensando que eu vou ter que integrar então de menos L sobre 2 até L sobre 2, né? Só que não, na verdade eu vou integrar só de L, de 0 até L sobre 2. Por quê? Porque a parte de baixo do fio eu já estou considerando nesse fator 2 aqui, ó. Então esse fator 2 ele já considera a parte de baixo do fio. Né? Porque sempre que eu estou pegando uma carga, um elemento de carga numa posição y, eu estou considerando ela o elemento correspondente aqui no menos y embaixo. Tudo bem? Então, por isso que eu estou integrando de 0 até L sobre 2. Se eu não tivesse considerado o 2 aqui, eu não teria o 2 aqui, aí eu poderia integrar de menos L sobre 2 até L sobre 2. Só que como integrando é uma função par, eu poderia pôr um fator 2 aqui e integrar só de 0 até L sobre 2 e ia dar na mesma no final. Tá? Mas como eu já tinha já tinha usado o argumento de simetria para dizer que a componente y seria nula, ou só teria a componente x, eu aproveitei e já coloquei o 2 ali. Tudo bem? Então, gente, o que falta agora é a gente calcular essa integral aqui. Tá? Então, eu vou apagar aqui algumas coisas, porque só falta a gente calcular essa integral. Né? Então, vou apagar para a gente ganhar um pouquinho de espaço e eu poder calcular essa integral. Então, deixa eu copiar isso aqui em cima. Então, o EX é 2k lambda h integral de 0 até L sobre 2 de dy y2 mais h2 elevado a 3 meios. Então é isso.
Bom, para resolver esse tipo de integral, a gente tem que fazer uma substituição trigonométrica. Então, a substituição trigonométrica que eu vou fazer é a seguinte. Eu vou chamar y de h tangente de t. Tudo bem? Isso significa que dy é igual a h, a derivada da tangente é secante quadrado, então fica secante quadrado de t dt. Além disso, a gente tem o seguinte. O y quadrado mais h quadrado vai ficar h quadrado, parênteses, 1 mais tangente quadrado. Só que 1 mais tangente quadrado é secante quadrado. Então, esse termo aqui dentro vai ficar simplesmente sendo h quadrado secante quadrado. Aí eu vou tirar a raiz disso, vai ficar h secante. Eu vou elevar ao cubo, vai ficar h ao cubo secante ao cubo de t. Tá? E aí, essa integral fica sendo uma integral. dy é h secante ao quadrado dt. E o denominador vai ficar sendo h ao cubo secante ao cubo. Opa, não tem o dt aqui no denominador. Aí, isso aqui vai dar simplesmente 1 sobre h quadrado integral. Vai ficar secante quadrado sobre secante ao cubo é 1 sobre secante. 1 sobre secante é cosseno. Vai ficar cosseno de t dt. E isso aqui, na hora que a gente faz essa integral, a integral do cosseno é seno, a gente pode escrever então o campo elétrico da seguinte forma. Ex igual. Vai ser cosseno de t, né? Vai ser então 2k lambda. Repara que o 1 sobre h, o h quadrado aqui vai simplificar com esse h, então vai ficar 1 sobre h. 2k lambda sobre h. Aí ficaria uma integral do cosseno de t. A gente integra o cosseno de t. Vai dar seno de t, então vai ficar seno de t. Né? Seno de t. E os limites quando y era 0 e quando y era igual a L sobre 2. Reparem que t se relaciona com y através dessa equação aqui. Tudo bem? Bom, então eu preciso descobrir os valores de t que correspondem a y igual a L sobre 2 e y igual a 0. Eu acho que é fácil perceber que quando eu tenho y igual a 0, tangente de t igual a 0, né? Porque quando y igual a 0, eu tenho que a tangente de t é 0, então t é 0. Tudo bem? Agora, e quando y igual a L sobre 2? Bom, quando y igual a L sobre 2, a gente tem que a tangente de t é 2y. Opa, não, estou fazendo caca. É igual a L sobre 2h. A gente precisa descobrir quem é o seno de t, né? Como que a gente descobre quem é o seno de t? Eu gosto de fazer um truque do triângulo. Eu desenho um triângulo retângulo aqui, ó. Falo que eu tenho um ângulo T aqui. Aí eu ponho um L aqui, um 2H aqui. A tangente de T é L sobre 2H. Por Pitágoras é fácil perceber que isso aqui é L quadrado mais 4H quadrado. E aí com isso eu tiro que o seno de T... Opa, ficou muito feio essa parte, deixa eu fazer de novo. Eu tiro que o seno de T é L sobre a raiz de L quadrado mais 4H quadrado. E aí, na hora que eu substituir aqui, vai ficar 2k lambda sobre h, que multiplica. Quando o y é L sobre 2, aparece esse termo. L quadrado mais 4
h ao quadrado. E quando y é zero, a gente viu que o seno de t é zero também. O t é zero, então o seno de t é zero. Tudo bem? Então a gente encontrou essa expressão aqui para o campo. Eu vou só melhorar um pouquinho essa expressão. Deixa eu escrever ela de uma forma um pouco melhor aqui. Deixa eu apagar toda essa parte aqui de cima para escrever essa expressão para o campo. Né? A gente tem aqui então que o EX é 2K lambda, 2K lambda sobre H vezes L, opa, um pouco torto, L, opa, tá difícil desenhar aqui agora, L sobre a raiz de L quadrado mais 4 H quadrado. E essa é a expressão. Tudo bem? Essa expressão aqui final, a gente poderia encerrar o problema, encerrar essa discussão aqui. Tá? Então essa é a expressão do campo na direção x. Então a gente já viu que esse campo vai apontar aqui na direção... Opa, não, fiz errado. Ele vai apontar aqui na direção x, né? E o valor dele a gente calculou aqui. Tudo bem? Então até aqui foi. Só que vamos brincar um pouco mais com essa expressão. Vamos lembrar que o lambda ele é Q sobre L. Então, lambda L é igual a Q. E aí eu posso escrever essa expressão assim, olha. Eu posso escrever ela como sendo 2K Q sobre H raiz de L quadrado mais 4H quadrado. Se eu conhecer a carga que está no fio. Então, essas duas expressões são válidas. E eu posso ainda fazer uma discussão do fio infinito. Ou do fio muito longo. Para o fio infinito, a gente vai olhar essa expressão aqui. E a gente vai tomar o limite com L tendendo a infinito. É fácil perceber que quando L tende a infinito, L quadrado mais 4H ao quadrado tende a L quadrado. E aí esse fator todo aqui ó, vai tender a 1. Isso significa que o campo do fio infinito vai tender a 2K lambda sobre H. Ou, usando que K é 1 sobre 4πε0, eu posso escrever isso aqui como lambda sobre 2πε0h. Então, isso significa que o campo elétrico do fio infinito carregado cai com o inverso da distância. Ele cai com o inverso da distância. Tudo bem? Então, essa é a expressão para o fio infinito. Tá? Então, de novo, vou repetir que eu fiz toda essa discussão, uma discussão teórica, né, para deduzir as expressões do campo do fio carregado, tanto finito quanto infinito, né, tanto o fio com comprimento L quanto o fio infinito, porque a gente vai usar esse resultado, principalmente este resultado aqui, no exercício 9, que é o último exercício da lista. Tudo bem? Então, a gente vai usar essa expressão no último exercício da lista.